Olá, queridos, eu estou aqui para trazer da Palavra de Deus mais uma meditação para o seu coração. O tema que estou propondo para hoje é a religião e o monstro. O texto está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. Veja o que diz a palavra do Senhor. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Inspirado em O Médico e o Monstro, do autor Robert Stevenson, nossa meditação de hoje passeia pelo conflito interior e exterior do Dr. Jekyll, o médico, e do indomável Mr. Hyde, o monstro, na trama do grande autor Stevenson. No drama, o Dr. Jekyll descobre da pior maneira possível que ele é, na verdade, o terrível Edward Hyde, ou seja, o monstro. O Dr. Jekyll e Hyde são a mesma pessoa. Quando o assunto é religião, as personagens Jekyll e Hyde servem muito bem para ilustrar a religião que promove salvação por meio do esforço moral, em contraste com o evangelho da salvação pela graça. A religião da salvação pelo esforço moral pode ser comparada com o esforço do Dr. Jekyll de separar as duas naturezas bizarras de bem e mal que conviviam dentro dele. Consequência de uma poção que ele ingeriu, ele durante o dia é uma pessoa e durante a noite ele é, na verdade, uma outra pessoa, ou pior, à noite ele é um monstro. A ideia do Dr. Jekyll é que quando sua natureza boa se manifestasse, ela seria poderosa o suficiente para destruir a sua natureza má. No entanto, quando sua natureza má se manifestou, diz a narrativa, o monstro se mostrou bem pior, muito pior do que ele podia imaginar. Essa história nos revela que até as melhores pessoas escondem dentro de si uma enorme capacidade para o egoísmo, narcisismo e uma preocupação com seus próprios interesses acima de todos os outros. Esses sentimentos são a causa de tanta dor no mundo em que vivemos. Por isso, tantas mazelas, violência, crimes, guerras, desintegração familiar. Dr. Jekyll, em certo sentido, adota e significa a religião, assumindo o compromisso de não mais ingerir a tal poção que liberta o seu monstro interior. Assim, ele se esforça na caridade, nas boas obras, procurando desta forma anular, sufocar e até compensar as obras do seu lado monstruoso. O problema é que na religião do esforço moral, todo esforço é inútil, pois sem o evangelho o homem sempre será mau por natureza. Nossa conduta futura é absolutamente incapaz de nos redimir do nosso passado. Dr. Jekyll se mata, ou seja, ele se suicida, quando descobre que o Mr. Hyde tem existência própria, independente dele fazer uso ou não da tal poção. Ele se mata por entender que essa é a única forma de exterminar o monstro dentro dele. Esse é o problema com a religião do esforço moral. Quem segue por esse caminho não consegue matar o tal terrível monstro que vive dentro dele. Todos os dias o monstro está lá, num padrão de santidade que só serve para humilhar o seu próximo e para fazê-lo sentir-se pior. Eu sou santo, você não. Numa vida arrogante de quem acha que é melhor do que o outro, eu sou muito bom, você não. Na monstruosidade de quem acha que o pecado dele é menos pior do que o seu próximo. Nesse tipo de religião, não há espaço para o verdadeiro amor e o monstro, ele nunca morre. Na verdade, ele só piora. É por isso que o evangelho da salvação, por meio da graça, é tudo o que o ser humano precisa para ver resolvido o problema do pecado e do mal. Na mensagem do evangelho, todos pecaram, todos, sem distinção, e todos estão separados, carentes, ausentes da graça e da glória de Deus. Mas através do evangelho de Jesus Cristo, todos passamos pela cruz, nos identificamos com Jesus ali na cruz,
morremos com Jesus ali na cruz e com Jesus ressuscitamos para nascermos e para sermos uma nova criatura através da sua morte e da sua ressurreição. As religiões do esforço moral acabam por criar verdadeiros monstros. Nesse tipo de religião, as pessoas não se tornam monstros a despeito de sua bondade, mas por causa dela. É por isso que somente o Evangelho da salvação pela graça pode gerar cristãos que compreendem a misericórdia de Deus, o amor de Deus e que reconhecem que somente através da misericórdia, da graça e do amor de Deus podem vencer o pecado e a culpa. São esses cristãos que decidem viver para Deus e amar o seu próximo como a si mesmo, como forma de gratidão a Deus por tamanha graça, por tão grande misericórdia que nós sequer merecemos. Sabe, queridos, a única maneira de você evitar Jesus é evitando o pecado. Como você nunca conseguirá evitar o pecado, lembre-se, seu encontro com Jesus será inevitável. Quer livrar-se desse monstro que vive dentro de você? Vá até a cruz e lá na cruz permita este monstro possa morrer. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.